Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um fenômeno curioso que o senhor Jeff Benício aqui da Terra, do portal Terra, está trazendo para a gente. Olha só, emissoras dependem da direita para gerar audiência, mas as maiores verbas vêm da esquerda. Olha que coisa curiosa, né? Por que as emissoras dependem da direita para gerar audiência? Ele fala aqui que é por causa do fenômeno do carisma do mal e não sei o que lá. Mas é lógico que não é isso. É porque a maior parte da população está à direita, né? Se identifica com políticos à direita, com práticas conservadoras, com cultura, com valores conservadores, né? O problema é que a elite aristocrática socialista, é de esquerda, é de onde vem a grana, né? O pessoal que tem o dinheiro. Esse pessoal não percebeu ainda que a gente está numa questão clássica de elites contra o povo, né? Essa notícia foi sugerida por Vascão é o melhor time do mundo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Brasil é governado pelo Lula, mas o personagem principal do telejornalismo continua sendo o Bolsonaro. Só se fala no Bolsonaro, né? E esse fenômeno não é um fenômeno novo. Lá nos Estados Unidos, isso acontece com o Trump também. Nos anos em que o Biden era o presidente americano, só se falava no Trump. Aliás, os jornais comemoravam quando tinha alguma coisa para falar do Trump, seja boa, seja ruim, porque isso dava audiência, ao contrário de falar do Biden. Falar do Biden, ninguém nem quer saber de ouvir de Biden, coisa nenhuma, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa. Como ele coloca aqui, ó, na TV aberta e nos canais pagos de jornalismo, a notícia e os debates a respeito do bolsonarismo e seu futuro preenchem a maior parte do espaço destinado à política, garantindo bons números de audiência e engajamento nas redes sociais. Falar do Bolsonaro atrai gente. Falar bem ou falar mal, não interessa, atrai gente, né? Os progressistas viram pauta apenas quando reagem aos oponentes, ficando à sombra dos adversários ideológicos. De novo, é o que faz sentido. De fato, o Lula só é significativo hoje em dia como o anti-Bolsonaro, ou alguém que briga com o Bolsonaro. E, aliás, o Lula adora fazer isso, brigar com o Bolsonaro, mesmo em situações em que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Esse fenômeno chama atenção porque a maioria dos apresentadores e comentaristas demonstra ter pensamento de esquerda. Não, demonstra não, são, né? A esquerda fez o gramscianismo, né? A ideia do Gramsci, né? Que era justamente ocupar os espaços de cultura, ocupar a música, ocupar as emissões de televisão, jornais e coisa e tal, e faculdades e universidades conseguiram fazer isso muito bem, né? De fato, a esquerda ocupou esses espaços todos. Hoje em dia, todo mundo vê as universidades como coisa totalmente esquerdista, né? Também as televisões, empresas de mídia, tudo esquerdista. O que o pessoal da esquerda não contava, né? O que falhou com o Gramsci, foi justamente a informação descentralizada e distribuída. Hoje em dia você não precisa mais ter uma organização para você espalhar suas ideias. Você faz um vídeo no YouTube, você faz um post nas redes sociais, você fala nas redes sociais, você consegue ser ouvido, se você tiver boas ideias, evidentemente, né? Aí fala aqui sobre a Daniela Lima, não sei o que lá, e, enfim, ele fala aqui, ó, por que as pessoas querem tanto ouvir falar do Bolsonaro, né? Então, a teoria dele aqui, segundo isso aqui, ó, Noticiário Nacional, quem aparece dia e noite são líderes da extrema-direita. O exemplo de Jair Bolsonaro e do Trump, né? Lula só passou a ganhar destaque só quando responde aos dois diante das câmeras. Acontece o mesmo dos outros países. O Chega do André Ventura lá em Portugal, o Javier Milei, a Marine Le Pen e tantos outros, né? Esses políticos se projetam ao polemizar sobre temas sensíveis como expulsão de imigrantes, negação de direitos aos LGBTQ e proibição do aborto. Muitos atacam a imprensa, aumentando ainda mais o interesse do espectador em acompanhar as notícias para saber depois falar mal dos canais, né? Ele chama isso de carisma do mal. Não, como é que pode carisma do mal, né? E de novo, o pessoal é doído. Porque o que está acontecendo de fato é que as pessoas se interessam por essas pautas. Você pode discordar sobre a questão de expulsão de imigrantes e negação de direitos. Negação de direitos aos LGBTQ, eu não consigo ver essa pauta como relevante. Mas, né, não sei, pode ser que tenha pessoas que tenham essa pauta por aí. Proibição do aborto, né? De novo, é outra pauta que é inegável. As pessoas no Brasil não gostam do aborto, acham que são contrárias a isso. Então, assim, o que acontece nesse caso? As pessoas veem os seus interesses sendo discutidos. Ao contrário do Lula, que fala um monte de platitudes que não servem para nada, que não tem nenhum significado, que não tocam a alma das pessoas. Então, este é o problema. A esquerda está desconectada dos problemas reais da sociedade brasileira, daquilo que realmente as pessoas estão preocupadas de acontecer agora, né? É isso que a esquerda perdeu e a direita tem. A direita cada vez mais busca esse tipo de coisa, né?
Aí ele fala que o poder na TV está à direita, porque os donos de televisão são de direita. Eu não sei disso não. A família Marinho é super ultra esquerdista. É aquele sintoma que os esquerdistas gostam de dizer, que a elite é de direita, que o pessoal que tem dinheiro é de direita, quando é exatamente o contrário. Se você olhar, as pessoas que têm dinheiro são todas de esquerda. É tudo sossa, camada de sossa, essa elite aristocrática socialista de Brasília, né? Então, esse pessoal todo aqui, eles colocam como se fosse alguma coisa assim importante, o dono da coisa. Mas ele fala que o problema é que o governo do Lula dá mais dinheiro para a imprensa do que o governo do Bolsonaro. E isso é uma verdade, né? O governo Lula, esse é um dos motivos pelo qual a imprensa lambe tanto o Lula, é porque ele dá dinheiro para a imprensa, né? Bolsonaro não queria dar dinheiro para a imprensa. Isso era uma coisa, inclusive, que eu falei pro Bolsonaro, que eu criticava na época. Eu falava, não, pô, Bolsonaro, para com isso, dá dinheiro pra porra da Globo, porra. Sim, é ruim, é ruim, mas não tem jeito, se você não fizer isso é pior ainda. Então, meio que deixa pra lá, né? A televisão ainda tem um impacto muito grande na opinião pública brasileira. Ainda tem, tá acabando, tá diminuindo. A cada ano que passa, a televisão aberta tem menos impacto, os jornais impressos têm menos impacto, e só o que importa é a internet, as redes sociais, só isso que importa. Mas ainda estamos no momento em que ainda há muito impacto nessas áreas. Então, o ideal seria o Bolsonaro dar dinheiro para a Globo por enquanto, tem mais uns anos aí, depois eles vão sumir naturalmente, porque ninguém mais se importa com isso. Enfim, o cara levanta esse negócio, ou seja, de um lado você tem a audiência que só quer ver coisa de direita, e de outro lado você tem as verbas publicitárias que são todas na esquerda. Aí você fica vendo por que as redes sociais crescem tanto. Exatamente porque as redes sociais falam exclusivamente os temas da direita. Assim, exclusivamente não, você tem também comentarista da esquerda na rede social, né? E aliás, essa é a beleza da rede social, você tem todos os tipos de opinião, tem libertários, tem malucos, tem direitistas, esquerdistas, enfim, tem todo tipo de gente aqui nas redes sociais, cada um pode fazer o seu canal e as pessoas têm liberdade de escolher para que lado que vão. Não é à toa que cada vez mais vem gente para as redes sociais. Esse dilema que ele está colocando aqui, né, seguir a audiência ou seguir o dinheiro, é um dilema que só existe em redações de jornais tradicionais, porque eles só têm uma alternativa, eles não podem falar para todo mundo, né? Eles acabam tendo que ter uma linha editorial, né? Acabam tendo que fechar em algum ponto ali a conversa deles, e tipicamente eles gostam da esquerda, então eles ficam criticando a direita, o tempo todo falando de direita, criticando, para dar audiência, porque falar da direita dá audiência, e pegar o dinheiro da esquerda, porque estão criticando a direita, então beleza, a esquerda continua dando dinheiro para esse pessoal, né? Só que esse tipo de modelo de negócio é insustentável, né? Porque a cada dia que passa a direita está aumentando, e o que está acontecendo é que simplesmente a Rede Globo está ficando totalmente irrelevante. As televisões abertas, os jornais abertos estão ficando irrelevantes no final das contas, por conta dessa tentativa de manter o dinheiro da esquerda, mas falando da direita, que aí a única coisa que eles podem fazer nesse caso é criticar a direita, né? Mas é curioso isso, basicamente eles confessando que não tem jeito, né? O mundo está indo para a direita, não tem alternativa a isso. O que vai acontecer no futuro é a disputa entre pessoas da direita, e o que tiver menos à direita vai ser considerado esquerda. É o caminho que a gente está tomando. A esquerda, do jeito que é hoje, se queimou completamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.